Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, mais uma vez. Eu moro aqui em Santa Cruz, sou contador, sou advogado, estou aposentado também. E hoje são 4/12/2024 e com muita alegria eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que dá o seu like, seu dislike e faz seus comentários. Muito obrigado. Obrigado aos 521 inscritos. Estou muito feliz. 521, gente. Olha, depende muito de você. A meta continua até o final do ano, a gente passarmos de 1.000 inscritos. Se Deus quiser, eu conto com a sua colaboração. É fundamental que você dê o like, seu dislike. Quanto mais like você... Se você não indicar uma pessoa, se você der um like ou um dislike, o YouTube se encarrega de fazer isso. Então ele vai passar a mostrar para mais gente. Para pessoas para fora do Brasil, para o Brasil, para a região Nordeste, para a região Sudeste, onde tem um assinante, né, do YouTube, um canal no YouTube que acessa o meu vídeo, vai ficar contente e vai aumentar o meu número de inscritos. Isso é fundamental para mim ultrapassar a barreira dos 1.000. É uma questão de segurança e melhor para a gente que se candidata. Eu não quero ser um youtuber, mas eu estou aqui apenas trocando ideia com você todos os dias. Deixa aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, meus amigos, minhas amigas, o tema hoje é assim: o Brasil tem jeito, falta vontade política. Esse é o problema nosso, falta de vontade política. Né? Você vê, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, isso foi publicado ontem no jornal O Estadão, no editorial de 30/11, ou melhor, a edição do dia 30/11, né? E diz assim: a União e Estados aumentam seus respectivos gastos tributários. Quando em 2022 representava 2,1% do PIB, em 2023 o valor chegou a 7,2% do PIB. Então veja, nós estamos diante de uma crise, né, fiscal, o dólar a R$6, a 6,11, né, um mercado que não confia mais no governo. Mas por quê? Porque, gente, isso aí é um absurdo. Os estados quebrados distribuindo 7,2% do PIB para empresários incompetentes, que não têm condições de colocar seu produto a preço de mercado para consumir. Aí vem o Estado e diz: não, eu te isento de tributos durante 10, 20, 30 anos. E vão prorrogando internamente. Não tem cabimento. Nós deixamos, né, de arrecadar por ano 550 bilhões de reais. Esse dinheiro que o governo tem esse imposto, mas não quer, doa para empresários ricos. Enquanto isso, a calamidade no setor hospitalar, no setor de prisão, a polícia mal remunerada, os professores mal remunerados. Por quê? Porque vai a riqueza para a mão de quem já é rico. Ah, Antônio, você está revoltado? Não. É uma constatação. É lamentável que a gente discuta, né, esses problemas do século XXI, um país pobre, miserável, violento. Porque o que o governo, desde 1808, quando Dom João VI chegou aqui, que tem como objetivo remunerar quem é rico, sustentar quem é rico. Começou pelo lá em 1530, quando o rei de Portugal entregou as terras às chamadas Sesmarias, né? Que entregou para todo mundo, ficando rico, entregou o Brasil para... Só duas prosperaram, Pernambuco e São Vicente, São Paulo. Mas as dinastias de 1530, 532 ainda existem, como a família Coelho aqui em Pernambuco, como as famílias quatrocentenárias de São Paulo. E o povo morrendo de fome. Esse é o grande problema. Além dos valores estratosféricos, né, que os estados e municípios distribuem, eles abrem mão, ou seja, eles não fazem questão de arrecadar. Falta transparência e falta de avaliação efetiva, se realmente aquele incentivo fiscal vai trazer benefício para a população, para aquele estado. Cria-se uma guerra fiscal interminável entre estados, tentando atrair indústrias para os seus respectivos estados, dando incentivos fiscais, em detrimento da arrecadação. E quem paga isso é o município, que deixa de ter o repasse do ICMS de forma mais efetiva, né? E não tem uma transparência, não tem uma fiscalização, não tem uma organização que diga realmente se aquele incentivo fiscal realmente está trazendo benefício.
O chamado preço, vamos lá, qual é a finalidade do incentivo fiscal? É que a empresa se instale em um determinado município, em um determinado estado e consiga vender seu produto a preço acessível. Será que isso ocorre? Será que realmente há uma redução? Não tem. Os preços são elevados, o governo só tem os benefícios. Ah, mas gera emprego. Será? As indústrias robotizam. Não sou contra a robotização, que é uma realidade, não tem como fugir disso. Mas qual é o emprego? Vai gerar 300 empregos diretos em Pernambuco, 600 indiretos. Mentira, gera um vigia e um guarda noturno, se muito. Uma recepcionista para ter um departamento de vendas durante a semana. Né? Pode até justificar o Estado atrair a indústria por exemplo, a região Nordeste, ela precisa de se desenvolver em alguns aspectos. Né? Acho que o governo federal, através da SUDENE, que atraiam investimentos para desenvolver tecnologias, para melhorar as condições climáticas, as condições econômicas da região. Eu não estou... Agora, é preciso rever isso, porque não dá para você desperdiçar por ano 550 bilhões de reais, né, para empresários ficarem cada vez mais ricos, sem nenhum benefício para o pobre na ponta do sistema, porque os pobres não recebem. Esse dinheiro vai para o empresário, ele vai guardar no banco ou vai botar no estrangeiro, nas suas contas remuneradas lá nos paraísos fiscais. É isso que acontece. E o país continua pobre, né? Não podemos abrir mão desse valor. Quando o governo manda para o Congresso e está essa discussão toda, o governo não tem mais, o povo, o empresário chamado mercado, não está confiando no governo. Porque o pacote é um pacote que diz que gasta, que vai cortar gasto, mas na verdade ele vai reduzir a receita. Esse pacote que está enviado para o Congresso, eu não li ele no total, mas pelo que estão dizendo, ele não vai reduzir, reduzir o gasto, né? Mas sim a redução de receita. Ora, nós já estamos sufocados, 550 bilhões de reais. Se o governo isentar a quem ganha até 5 salários mínimos do imposto de renda, vai haver uma perda de receita. O país já está falido. Os estados já estão falidos, porque o imposto de renda dos empregados dos estados é do estado, a receita é do estado. O imposto de renda é competência da União, mas a receita do imposto de renda do empregado do estado fica com o estado, do empregado do município fica com o município. Isso ninguém informa. Então é bom quando o município de Taquaritinga do Norte tem lá seus 2.000 funcionários ganhando muito, pelo menos o imposto de renda fica para o município. Agora, se isentar até 5 salários mínimos, o que é que vai acontecer? Não vai ter receita nenhuma de imposto de renda para investir em saúde. Né? Os estados falidos, como eu já falei em vídeos anteriores, está até virando uma repetição, com Rio, São Paulo, Minas, que vivem as migalhas pedindo que a União financie ou refinancie sua dívida monstruosa com a União, distribuindo receitas. Né? Não dá, não tem um controle disso. O gasto da União é em torno de 5,8%, né? 4,8% e 7,2%, a diferença entre 7,2% e 4,8% 4,8% é da União, a receita que a União deixa de arrecadar para entregar para empresários, para nem sempre ter um efeito. Gente, incentivo fiscal, eu não estou contra o incentivo fiscal. É preciso que a gente entenda que o incentivo fiscal bem aplicado tem o seu retorno. Agora é preciso que haja uma fiscalização e haja uma vontade política dos agentes do Estado, o prefeito, o governador, a presidência da República, tem que ter meios de medir, de mensurar se realmente o retorno do não pagamento do tributo está indo em benefício do povo. Mas isso não ocorre. É incentivo fiscal para usineiro, é o incentivo fiscal para empresários do agronegócio comprar aviões com juros subsidiados, é a própria financiamento da safra em detrimento do pobre. O pobre, aí quatro costas de gasto, vamos tirar onde? Vamos tirar do benefício social, vamos tirar no BPC, vamos tirar no Bolsa Família, vamos reduzir o aumento do salário mínimo. Não, tá errado, isso não é política. Eu sei que se tem corrupção, já falei, de novo, desculpa a repetição, tem corrupção no Bolsa Família? Vamos averiguar. Tem corrupção no BPC? Vamos averiguar. E vamos cortar, vamos acabar com a corrupção. Agora, cortar gasto
70, 5, 6, 7 bilhões, cortando benefício de pessoas que estão morrendo de fome, porque o salário mínimo não dá para ninguém comer mais no Brasil. Quem vive de salário mínimo vive morrendo de fome. Salário mínimo não é remuneração mais. Você não pode mais ter como referência o artigo 6º da Constituição. Ele, apesar de ser uma cláusula pétrea, ele tem que ser alterado, porque um salário mínimo não resolve mais. A gente tem que trabalhar para o mínimo da existência. Aquilo que realmente, qual é o mínimo que uma pessoa consegue sobreviver dignamente. E com o salário mínimo não se vive com dignidade no Brasil. Se você pega o artigo 6º, as coisas que são lá distribuídas, os direitos sociais que estão no artigo 6º da Constituição, o salário mínimo não consegue. Então é preciso que mude essa concepção. Isso é vontade política. Agora, com o Centrão, nós não vamos chegar a isso em lugar nenhum. Nós vamos ficar aqui discutindo, porque com esse Centrão, com esses políticos medíocres que nós temos, fica muito difícil, né? Você vê, para finalizar, né, eu vejo aqui o seguinte, hoje está no Estadão, se eu não me engano, né? Desta forma, o crescimento do PIB chega a ser preocupante. O Brasil está tão mal gerenciado, está tão mal governado, não é do governo Lula atual, gente, eu não estou criticando o governo Lula, é passado. Desde 1808, quando Dom João VI chegou aqui. Nunca se preocupou, nenhum presidente da República se preocupou em realmente administrar bem o Estado. Acho que foi um dos piores presidentes da história, que era Campos Salles, que ele teve uma preocupação de fazer organizar as finanças públicas. Então ele parece que uma frase dele, eu não vou dizer a frase toda, porque eu não me lembro dela, mas assim, se você ficar governando, passar 4 anos, não fizer nada, mas cuidar das contas públicas, já fez muito. Acho que isso é de Campos Salles. Uma frase parecida, porque ele foi um governador que se preocupou, porque ele teve que renegociar as dívidas externas com a Inglaterra. Foi ele que deu esse impacto político para criar a política dos governadores, que inseriu na Revolução de 30, que a consequência foi a Revolução de 30. Mas foi Campos Salles que fez isso. Ele conseguiu fazer uma reforma, acabar com as políticas, criando a política dos governadores. Se fosse contra, ele mandava exterminar, tinha uma comissão lá que exterminava as oposições, porque ele estava renegociando a dívida externa do Brasil com a Inglaterra, né? E ele dizia isso, ele se cuidou. De lá para cá, ninguém se fala mais de finanças públicas, porque qual é o problema? Nossa economia vai bem, o crescimento do PIB, essa semana no terceiro trimestre cresceu 0,9% em relação a 2023. Nós temos um baixo nível de desemprego, tá bom. Temos reservas internacionais. Por que o dólar chega a R$ 6,11? Porque falta confiança. Eles estão vendo que o governo não vai cumprir a meta do arcabouço fiscal, aquilo que ele se comprometeu a fazer. Porque, verdadeiramente, político tem que prometer e cumprir. Se é a política do governo do Lula, ele se comprometeu a resolver o problema do déficit fiscal, mas não vai cumprir. Tem várias. Eu sei, houve o problema do Rio Grande do Sul, as enchentes, as secas, tudo isso a gente entende. Agora é preciso vontade política de resolver os problemas do país. O endividamento externo, o endividamento interno é grave. Eu concordo. Agora, não é para esse mercado ficar tão assustado do jeito que está. Agora, o que está faltando? O governo não está passando confiança. Porque eu não estou criticando o presidente Lula. A política do PT sempre foi gastar, gastar, gastar. Ele nunca teve uma preocupação com as contas públicas. Isso foi sempre do PT. O PT está certo, é a política dele. Nós o elegemos, temos que assumir a responsabilidade. Não vamos cobrar do Lula eficiência nas contas públicas, porque ele não quer, ele quer gastar. Tanto é que esse pacote que está indo lá, nós temos um déficit esse ano, provavelmente um déficit público de janeiro a outubro, né, desse ano, o governo já gastou 64 bilhões e 400 milhões de reais, além do que arrecadou. Então, como é que ele vai chegar em dezembro e ter um superávit? Onde é que ele vai arrumar em um mês 64 bilhões de reais? Não tem como. Então, realmente, o déficit é muito grande. O governo gasta mais. Agora, o governo Lula, a aposta é a política econômica do governo. Não estou criticando. No consumo,
das famílias. Ele acha que as famílias consumindo, ele acha que as famílias indo ao supermercado e comprar e comprando, está beneficiando. Não está não. Porque o aumento do consumo das famílias aumenta o índice de serviço. Claro que esse mês teve nesse trimestre que eu me refiro, a indústria melhorou um pouco. Mas, né, isso gera o quê? Vai gerar inflação, né? Obrigando ao Banco Central, ainda não sei se reúne esse mês, o cupom nos primeiros meses de 2025, aumentar a taxa de juros de 11% para 13%. Ah, mas eu quero ver se o presidente Lula vai sair na crítica que ele fez ao presidente atual do Banco Central, porque foi indicado pelo Bolsonaro. Eu quero ver se o Galípolo, que é o carro-chefe, o próximo presidente do Banco Central, vai baixar a taxa de... Porque se ele baixar a taxa de juros, como fez o presidente do Banco Central na era de Dilma, é um desastre para a economia. Então o que a gente entende, a gente enxerga é que não tem uma garantia do governo, uma seriedade de realmente controlar o déficit público, que é o que os empresários querem, porque os empresários querem o quê? Que a dívida pública não cresça muito para que os juros fique cada vez mais alto para que eles possam ganhar mais dinheiro. Né? A quantidade de juros, 300 e tantos bilhões de reais que o governo paga por ano de juros para os banqueiros, eles não podem perder uma mamata dessa. Porque, como eu falei, o Brasil financia os ricos, né? Em detrimento do pobre. Esse é o grande problema do Brasil. Nós temos que resolver esses problemas efetivos, né? Que realmente fazer um estudo de viabilidade econômica, viabilidade social, sobre essas questões da questão dos débitos, das despesas tributárias, ou seja, os chamados subsídios, que o governo tem receita, mas não quer arrecadar para deixar as pessoas, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Por quê? Porque quando o governo deixa de arrecadar 550 bilhões de reais e fica brigando com um déficit de 64, 70 bilhões de reais, quem paga isso é o pobre. Por quê? Corta gasto, corta onde? No Bolsa Família, corta onde? No aumento do salário mínimo, não dá aumento real do salário mínimo, né? E corta também benefício do BPC. Quem está pagando é o pobre, e o rico continua rico. E o pobre cada vez mais pobre. É contraditório, ou seja, ao Brasil falta vontade política de resolver os verdadeiros problemas nacionais, que é enquadrar, né, as finanças públicas, fazer um governo austero, um governo com responsabilidade de um Congresso Nacional. Você vê, finalizando, os políticos adiaram ontem uma votação porque o Supremo Tribunal Federal pediu transparência. O Supremo Tribunal Federal não está pedindo nada demais aos deputados e senadores. O que o Supremo quer é transparência com dinheiro público. E os deputados querem enviar por ano 50 bilhões de reais pelas escondidas, na mutreta, na calada da noite, para seus amigos. Isso tem que acabar. O Supremo Tribunal Federal está certíssimo. Não vamos ficar contra o Supremo. O Supremo, quando o ministro Dino mandou que tenha transparência nas emendas PIX, nas emendas parlamentares, ele está simplesmente mandando cumprir o que prevê o artigo 37 da nossa Constituição. Mas os deputados insistem em descumprir a lei. Ora, são os deputados que fazem a lei, são os deputados que apontam a inconstitucionalidade ou não de uma lei. Ele sabe que todo centavo que sai da União do dinheiro público tem que ser documentado, tem que ser transparente, tem que ser publicizado. Mas eles estão implicando com o Supremo Tribunal Federal, porque tem uma decisão unânime, né? Não sei quantos ministros votaram, foi unanimidade, de que realmente tem que haver transparência, haver honestidade nas emendas parlamentares. E os parlamentares não querem continuar mandando escondido, sem dizer, sem determinar onde vai. Gente, o dinheiro da União tem que saber em projeto, quando vai em programa, subprograma, projeto, atividade. Isso tem que ser, não pode simplesmente encher os prefeitos, os governadores de dinheiro público para eles gastarem à vontade, sem prestar conta. Isso é desrespeito, isso é roubo, isso é desvio de conduta. E um parlamentar não pode ter o desvio de conduta. O parlamentar é o representante do povo. E o povo exige que as contas públicas sejam documentadas, sejam contabilizadas de forma honesta, de forma transparente. Mas não, o Supremo fica lá, né? O povo contra o Supremo, porque o Supremo exige que a Câmara e o Senado cumpram a lei. O Supremo não está pedindo nada, gente. O Supremo está dizendo,
façam de acordo com a lei. É isso. Agora, o que é vontade política de se resolver o problema? Mas não fica se inventando, né? Brigando para lá, essa crise Bolsonaro, esse Bolsonaro, só se fala nisso e, enquanto isso, a economia vai, né, por baixo dos panos, pelas encobertas, as falcatruas, as mutretas se perpetuam no nosso país. E cada vez mais o pobre mais pobre e o rico cada vez mais rico. Meus amigos, muito obrigado, desculpa o desabafo, mas isso como cidadão me fere, me ofende, porque a transparência é uma das coisas básicas da administração pública. O artigo 37 da Constituição tem que ser rigorosamente cumprido, para que os princípios lá previstos no artigo 37... Gente, os deputados não precisam de sacrifício, eles podem mandar, eles já dominam mais de 20% do orçamento. É um absurdo. O Congresso Nacional Brasileiro é um partícipe do governo, mas só na receita. Ele não tem a responsabilidade. Ele manda 22%, tira 22% do orçamento e distribui para os amiguinhos por debaixo dos panos, como eles querem, e cobra no governo eficiência. Ora, se esses 50 bilhões fossem devolvidos ao governo, ao presidente da República, ele teria mais condições de administrar melhor. Talvez o déficit não fosse de 64 bilhões, só de 14 bilhões de reais. Mas não, os deputados querem as emendas, não têm responsabilidade. Até que país é esse? Não tem como um país desse dar certo. Enquanto a gente não abrir o olho, não cobrar dos nossos políticos essa transparência, essa honestidade. Ok? Ah, mas política é coisa chata. Não. Se a gente não falar, é pior. A gente tem que criticar, a gente tem que cobrar da autoridade. Você vê lá como essa semana, eu vou encerrar, mas tem que falar, né? Um governador como o de São Paulo, que coloca um secretário de segurança, cujo currículo é porque foi um grande matador de pessoas. Aí agora a polícia de São Paulo empurra um cidadão, um ladrão, sei lá, não importa o que ele, de ponte abaixo. Gente, isso é um absurdo. Nós não temos pena de morte no Brasil, e pelo menos a pena de morte tem que ter um julgamento, o juiz julga. Não é a polícia, a própria polícia matar a pessoa no meio da rua, matar a pessoa pelas costas, como tem o problema de São Paulo. Isso é falta de quê? De vontade. Era para o povo de São Paulo estar em frente ao Palácio, né? Você acha que é o Palácio dos Bandeirantes, pedindo a renúncia do governador. Porque é uma vergonha um governador não tomar uma atitude de pelo menos demitir o secretário de segurança. Mas não vai demitir, porque o governador apoia a violência da polícia. Mas essa violência que é com o preto, é com o pobre, é com o ladrão, vai chegar para o rico. Aí eu quero ver o que o rico vai fazer. Não, mas, peraí, mas matar pobre pode? Então também pode matar o rico. Eu não quero isso. Eu quero uma sociedade pacificada. Eu quero uma polícia treinada. Eu quero uma polícia bem remunerada. Não a política de segurança pública do governador de São Paulo. Ah, você faz muita crítica. Não, não é porque ele é de direita, não é porque ele é bolsonarista, não. Até porque ele é golpista, né? Não podemos esperar nada de uma pessoa que quer romper as estruturas democráticas através de golpe, como está perpetuado nesse projeto que foi do governo passado. Mas a sociedade tem que se manifestar. Nós, como cidadão, não podemos nos calar. Quando a gente cala, a gente aceita. E não pode. Temos que cobrar das nossas autoridades eficiência, transparência, honestidade. Está lá, não podemos desrespeitar a Constituição. Respeito ao artigo 37 da Constituição. Os deputados estão cobrando. Porque os deputados estão sendo muito processados. Porque eles estão desrespeitando o artigo da Constituição lá. Porque a imunidade parlamentar, que eles chamam de imunidade parlamentar, não permite que eles agridam, que eles cometam os crimes do artigo 138, 139, 140 do Código Penal, que é injúria, defamação e outro que eu esqueci agora. Então o deputado ele tem imunidade parlamentar, mas ele precisa saber respeitar o próximo. O colega, e não ele só, mas a humanidade. Então, olha como as pessoas usam de má fé, os deputados estão usando de má fé. Nós queremos liberdade. Que liberdade? Liberdade para injuriar, defamar o outro? Não, isso não é liberdade. Isso é falta de liberdade. Quando um policial joga uma pessoa numa ponte para ela morrer, não é liberdade, é falta de liberdade que o cidadão não tem. Esse policial que empurrou o cidadão lá, que ele seja ladrão, não importa o que ele fez, o que ele deixou de fazer, mas não pode, a policial não tem a liberdade de jogá-lo por baixo.
debaixo da ponte. E nem tem a liberdade de atirar pelas costas. Isso não é papel. Isso não é papel que a sociedade aceita. A sociedade tem que combater isso, porque isso se vira contra você mesmo. Você pode até aplaudir. Não, bandido bom é bandido morto. Esse jogo é terrível, horroroso do nosso país. Uma hora vai virar contra o cidadão comum. Aí você não tem como reclamar porque você apoiou. Então a liberdade que a direita desse governo de Tarcísio de Freitas, de Jair Bolsonaro, quer é a falta da liberdade que eles, na verdade, estão pedindo. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.